a força do homem que se tornaria um grande patriarca. Abraão, ele é um personagem dito como o pai da fé. E à espera por uma promessa. E Deus vai fazer aliança com ele, vai prometer terra, descendência e que ele será uma pessoa abençoada. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. São cerca de 800 quilômetros andando em um cenário como este, que nossa equipe atravessou. Deserto, árido, quente e seco. Vergonha. Eu cheguei há 10 anos na igreja, em Joinville. Fui recebida em lágrimas, desesperada. E eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para pagar o meu aluguel. Uma renda mensal que nem dava para o básico. E não podia nem trabalhar porque tinha uma gravidez de risco, não podia ficar em pé. Então eu não sabia realmente o que fazer. Este é o retrato de uma grande maioria dos trabalhadores que, apesar de tantos esforços, vivem numa escassez financeira sem fim, sempre contando moedas, pedindo emprestado, envergonhados. Para mudar essa triste realidade, milhares de pessoas nessa situação têm aprendido na reunião da Prosperidade com Deus a receita ideal para acabar com toda a vergonha financeira. O fato é que muita gente quer ver Deus preencher o vazio que há dentro dela, na alma, ou já tendo ela o seu interior preenchido pelo Espírito Santo, elas querem que Deus preencha o vazio que há externamente, por que não dizer financeiramente falando, suprindo a necessidade de algo que falta. Mas elas não entendem que há muitas coisas que dependem de Deus, mas muitas coisas dependem justamente dela. E quando eu subi ao altar, eu falei assim: Deus, eu não vou te pedir nada, porque o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. E no outro dia eu trabalho com alongamento de cabelo, já era bem o meu início. E começou a vir gente. E Deus veio abençoando. Eu conquistei uma casa, eu conquistei um carro. E o meu esposo trabalhava de empregado, hoje ele é construtor, trabalha por conta. Quem honra a aliança com Deus deixa de ser envergonhado e passa a ser honrado por Ele. 50% é com Deus e 50% é conosco. Não adianta eu esperar que Deus faça a minha parte, porque Ele não vai fazer. E tampouco eu posso fazer a parte que cabe a Deus. Mas eu tenho que aprender a decidir e a entender que, se eu realmente quero ter uma vida que glorifique a Deus, é essa palavra que eu tenho que ouvir e é sobre ela que eu tenho que tomar as decisões necessárias. Se você está sendo motivo de vergonha por causa dos problemas financeiros, venha nesta segunda-feira, 15 de julho, e participe do clamor pelos envergonhados, para dar um basta em todas as humilhações
e para que haja multiplicação e prosperidade. Aquele dia que eu entrei na igreja 10 anos atrás, eu não tinha dimensão do que Deus ia fazer na minha vida. Coragem que eu não tinha, vontade, determinação. É Deus na minha vida. Na ocasião, receba a nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo. A todos que nos acompanham agora, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Iniciamos mais um programa saindo da crise e hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. Nós estamos aqui para podermos lhe ajudar e apresentar para você resultados do que a fé é capaz de trazer para a vida daqueles que verdadeiramente decidem crer e não duvidar da palavra de um Deus que é capaz de tirar você desse marasmo, dessa humilhação, dessa vergonha na qual você se encontra. E não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você tem ou não religião, nós não estamos aqui para falarmos de religião, mas para falarmos de um Deus vivo, aquele que tem livrado tantas pessoas da dificuldade, da humilhação, da vergonha e tem trazido dupla honra para as suas vidas. E em falar em dupla honra, hoje, segunda-feira, é o dia do clamor para o fim da vergonha. Deus sabe da sua situação e com certeza você já tentou de tudo, não é verdade? Mas Ele vai te apontar um caminho e através dos resultados que você vai acompanhar aqui hoje, você vai ver que para o seu caso realmente tem jeito. Acompanhe a história da Ana, sabe? Uma pessoa que viveu uma situação muito difícil na sua vida. Sabe o que é a pessoa chegar no limite, no auge do seu desespero e achar que não tem saída? Mas aí entra Deus, transforma a vida e Deus vai fazer o mesmo com você. Vamos acompanhar a história da Ana, que fez uma aliança com Deus. Acompanhe. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou designer de unhas e antes da reunião de prosperidade com Deus, a minha vida era sempre de pedir emprestado. Eu nunca tinha dinheiro para nada, eu estava sempre pedindo, não conquistava nada, estava sempre de emprego em emprego, de 6 em 6 meses, não tinha perspectiva, não tinha ideia do que eu queria fazer para minha vida. Foi quando eu conheci a reunião de prosperidade com Deus. Indo na igreja eu conheci as reuniões de segunda-feira. Foi aí que eu tive a visão. Eu já tinha feito um curso de manicure, de design de unhas, mas naquela época eu não tinha visão de que era isso que eu queria para minha vida, de que era isso que eu queria trabalhar. E indo nas palestras, assistindo as palestras, eu tive essa visão. E eu quis, então, trabalhar. Eu falei para Deus, se é isso que eu vou trabalhar, então eu vou trabalhar no melhor salão de Porto Alegre, no salão referência em alongamento de unhas. E eu fiz um propósito com Deus, uma aliança com Deus, e eu consegui esse trabalho. E mesmo assim, eu estava limitada ali, não era aquilo que Deus queria para minha vida. Eu sei que tinha muito mais, tem muito mais. Então eu tive a ideia de trabalhar para mim mesma, me tornar empresária. Larguei o trabalho no salão e fui atender na minha casa, mesmo não tendo uma clientela ainda, porque eu trabalhava no salão, então eu tinha as clientes do salão. Peguei e fui trabalhar em casa, sem perspectiva de clientes. Comecei a atender em casa, começou uma a falar para outra, e deu uns 3 meses, apareceu a oportunidade de eu abrir meu próprio salão, meu próprio estúdio de unhas. E mesmo sem aquela clientela para, nossa, já tenho condições, né, de abrir meu próprio salão, não tinha, mas eu fui mesmo assim e abri meu próprio negócio. Não tinha ideia que eu ia conseguir naquele primeiro mês ali pagar o aluguel, que eu ia conseguir. E eu consegui, no primeiro mês já paguei meu aluguel, já paguei todas as minhas contas, achei que ia ter que pedir emprestado de novo e eu não precisei pedir emprestado de novo. Foi uma cliente falando para outra, eu ainda nem tinha nem placa ali, não tinha assim, ali tem um estúdio de unhas, não tinha. E mesmo assim aparecia cliente, aparecia as pessoas perguntando e eu fui formando a minha clientela. Em menos de um ano eu já fui para outra sala na avenida, muito melhor, maior,
bem localizada, com a minha clientela formada, graças a Deus. E hoje, depois de ter feito um pacto com Deus, a minha vida está totalmente diferente. A gente tem a nossa própria casa própria, temos o nosso carro próprio. Meu casamento, graças a Deus, é abençoado. Tenho uma família abençoada. E o principal, o mais importante de tudo, o Espírito Santo, que transformou toda a minha vida, que é a minha paz, é a minha força, é a minha alegria e o meu sustento. E eu sei que sem Deus, sem ter uma aliança com Deus, nada do que eu tenho hoje eu teria. E eu continuaria da mesma maneira, sem perspectiva. E hoje, graças a Deus, a minha vida é totalmente diferente. Essa vida diferente hoje a Ana vive. A vergonha deu lugar a uma vida de honra, de prosperidade. Deus quer fazer o mesmo com você também. Agora, ela tomou uma decisão de vir. Ela tomou uma atitude de se entregar, de crer na palavra de Deus e firmar uma aliança, um pacto com Deus. Foi a partir daí, então, que houve essa mudança. A mudança que você quer não depende de você simplesmente mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de casa, mudar, de repente, de ambiente. Eu vou tirar minha loja daqui, colocar em um outro lugar mais populoso, um centro comercial. Depende do seu espírito, a mudança de pensamento. A mudança no interior é o que vai levar você realmente a alcançar o sucesso financeiro. Então, daqui a pouquinho, esteja conosco, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30 aqui na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Está aí imagens da nossa catedral. Eu tenho certeza que cada passo dado, a cada degrau que você subir, será também uma transformação que você estará alcançando para a sua vida. Você vai estar se aproximando de Deus e certamente a sua vida ela vai mudar. Vamos a esse intervalo e eu volto já. Vergonha. Uma das sensações mais terríveis que alguém pode experimentar. Você trabalhou a vida inteira e até hoje não mora no que é seu. Apesar do seu esforço diário, te faltam recursos para comer, vestir e até para se locomover. Lazer com a família é algo distante de se imaginar, porque sempre você se depara com o mesmo cenário: a falta de dinheiro. Se você está sendo envergonhado e deseja reverter este quadro, venha nesta segunda-feira, 15 de julho, e participe do clamor pelo fim da vergonha, para dar um basta em todas as humilhações e para que haja multiplicação e prosperidade. Na oportunidade, todos os servidores públicos vão receber uma bênção especial, na maior vigília de prosperidade do mundo. Nada acontece por acaso. Aprenda uma coisa: todo milagre, para que aconteça, ele precisa ser provocado. É ação na terra, reação no céu. Deus só reage quando a gente age. Ficar parado aí, sentado no sofá, olhando para os problemas e de repente pensando assim, uma hora muda, só vai fazer você cada vez mais administrar essa situação que já está ruim, esse problema que está tornando a sua vida cada vez mais difícil. Meu amigo, minha amiga, pare de chorar, pare de ficar se lamentando. Vamos levantar, reaja, reage aí, faz a sua parte, porque se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Essa vergonha vai chegar ao fim. Foi o que aconteceu com o João Henrique. A vergonha deu lugar à honra, uma pessoa formada, mas uma vida, fracassada. Sabe aquela história?
A pessoa vai descendo cada vez mais a ladeira e aumentando a velocidade. É o que muita gente tem vivido, de repente você está assim. Mas um dia houve uma transformação, houve um efeito reverso. Sabe quando? Quando ele foi para o altar de Deus. Vamos acompanhar essa história. Teu nome? João Henrique. Como é que era a situação depois que você fez o pacto? O que mudou? Como é que está hoje? Bispo, cheguei com a vida destruída, miserável, quebrado, nome sujo, já estava num segundo relacionamento e esse relacionamento eu já estava perdendo. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu era prepotente, eu era arrogante, eu era uma pessoa que não dava ouvidos para ninguém e pensava que para mim não teria jeito. Eu tinha muitos vícios, bebida, droga, eu até tenho uma formação acadêmica, onde eu pensava que com essa formação, uma hora alguma coisa iria acontecer. E não acontecia nada, bispo, não acontecia nada. Eu era muito nervoso, nesse meu relacionamento eu agredia minha esposa, eu já cheguei a quebrar braço, quebrei a costela dela, quebrei a mão dela, já marcava todo o corpo dela. E para piorar, assim, bispo, como eu era muito seguro, muito ciumento, quando eu saía para tentar arranjar um emprego, para tentar fazer alguma coisa, eu trancava ela dentro de casa. Eu trancava a porta, colocava cadeado na janela, trancava ela dentro de casa. E detalhe, não era uma casa, bispo, a gente morava num barraco. Morava num barraco que passava um córrego embaixo, cheiro ruim, né? Cheiro de esgoto, muito rato, muita barata. Muitas vezes acordei com rato em cima da gente, barata, era uma desgraça. Dependia de cesta básica. Essa foto aí era onde você morava? Era onde eu morava. Essa é a segunda moradia. Quando eu me mudei para essa casa, eu fiquei feliz da vida, porque eu morava numa casa menor ainda, era pior ainda. E nessa casa que passava o córrego, tinha rato, barata, que subia em cima da gente. Várias vezes acordei me batendo com bicho em cima, né? E dependia de cesta básica da minha sogra. Minha mãe dava algumas coisas para a gente comer também. Um familiar ou outro, quando a gente ia fazer uma visita, dava algum dinheiro para mim, colocava no bolso, eu morria de vergonha, era uma derrota, bispo. Eu ficava muito decepcionado comigo mesmo, com a minha arrogância. Já fui fazer trabalhos com a minha esposa, para a gente poder se sustentar, ter dinheiro, um pouco de dinheiro. Fui vender salgado na rua. Fui trabalhar de pintor com ela, sendo formado, bispo. Trabalhar de pintor. Fui fazer diária, trabalhar de limpar a casa dos outros. Não tanto só pelo dinheiro, mas para a gente poder, quando eu ia trabalhar na casa dos outros, a gente podia comer. Era uma refeição boa que eu fazia naquele dia. Porque geralmente a gente contava moedas para poder comer, para comprar um pão, para dividir um pão. Era pão e água. Quando eu saía e vendia salgado, bispo, eu não sabia se era melhor eu vender tudo para poder ter o dinheiro ou que sobrasse alguma coisa para a gente poder comer. O que você fez para mudar a situação e como é que está a sua vida hoje? Bispo, eu era uma pessoa, muitas pessoas falavam na minha cabeça, falavam muitas coisas na minha cabeça. E eu sempre tinha muitas dúvidas, muitos receios. E eu decidi, eu vinha na igreja com a minha esposa, e eu vinha mais para cuidar dela. Como eu era muito ciumento, eu falei, se alguém olhar alguma coisa, eu já estou perto, não vai acontecer nada, né? E eu queria ganhar dinheiro, queria ver dinheiro, falar, Deus dá dinheiro, então eu quero o dinheiro. Eu queria, na verdade, usar Deus, eu queria que Deus fizesse aquilo que eu queria. E fui descobrir, numa reunião, que falaram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. E aquilo ali entrou dentro de mim, e eu descobri que eu não tinha que usar Deus, que eu tinha que ter uma aliança com Deus, que eu tinha que ter um pacto, que eu tinha que ter Deus dentro de mim, para que tudo pudesse mudar, para que tudo pudesse acontecer. E comecei a trabalhar. Deus me deu uma direção, fui trabalhar de corretor de imóveis, e uma semana antes de uma campanha de Israel, de uma fogueira santa, eu decidi escutar a voz de Deus, dar ouvido à voz que sai do altar. A partir dali, eu subi, fiz o voto, desci, eu já desci tirei um peso, já estava mais tranquilo.
Eu já não tinha mais aquele nervosismo, já não era uma pessoa arrogante, já não era mais violento, já não era mais viciado em nada. E meu casamento foi começando a ser restaurado. E a minha vida começou ali a caminhar, a andar. Demorou acho que uns 4, 5 meses, eu recebi o Espírito Santo, recebi a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber. Não tem algo que descreva você ter Deus dentro de você, Deus guiando você, Deus dirigindo você para onde você vai, o que você faz. E ali a minha vida foi transformada. Ali realmente, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu dei ouvidos à voz do altar, a minha vida transformou. Aí a minha visão se abriu também. Aí depois dali, eu saí, não foi de uma hora para outra, mas foi de campanha em campanha, de fé em fé. Antes morava no barraco. Eu abri uma imobiliária minha, começamos a prosperar. Detalhe, bispo, durante a pandemia, enquanto os colegas meus, o que você vai fazer? Vamos fechar, vamos pegar um imóvel só, vamos abrir em 3, 4 corretores imobiliárias. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi durante a pandemia. Deus nunca deixou de me atender, porque eu nunca deixei de atender a voz de Deus. Meu casamento totalmente restaurado. Sua mulher sobreviveu? Não, porque você quebrou o braço, quebrou mão, foi quebrando ela toda, né? Graças a Deus, graças a Deus, para honra e glória, tem a foto dela ali com meu filho. Bispo, e uma cena que me marcou muito, foi numa agressão que eu tive com ela. Meu filho era recém-nascido, e eu estava discutindo com ela, ele tinha 3 meses de idade. E eu estava muito drogado, estava muito bêbado, e eu fui para dar um soco nela, ela virou, e eu dei um soco na cabeça do meu filho. 3 meses de idade, ele ficou com uma bola desse tamanho na cabeça, quase perdi meu filho. Queria só ressaltar isso, porque marcou muito a minha vida ali. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não sou nervoso. Graças a Deus. Pelo contrário, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sou uma pessoa calma. Hoje eu não uso sentimento, hoje eu uso a razão. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu moro de frente para a praia hoje, bispo, de frente para a praia. Tenho imóveis, eu tenho carro, minha esposa tem carro. Essa semana a gente está mudando de escritório. Eu estou saindo do escritório que era pequeno. Hoje a gente está indo para o escritório grande. Coisas que eu via falar, que eu via em revista, que eu via na internet, que eu via na televisão, lugares para conhecer, viajar. Hoje eu viajo para onde eu quero. Hoje a gente pode comer onde a gente quiser. Hoje a gente veste o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas o mais importante de tudo que eu aprendi é nunca largar a mão do altar, nunca sair desse altar. É ter o Espírito Santo dentro de você. Se você tiver a presença de Deus, é como um GPS, bispo. Quando você liga um GPS para ir para algum lugar, ele leva você. E se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele vai guiar você pelo caminho certo. Deus abençoe. E é justamente por conta da falta do Espírito Santo que muita gente acaba, às vezes, entrando num desespero, que vem a depressão, vem aquele pensamento de desistir da vida. Mas o Espírito Santo, ele preenche você. E se você crer de fato e de verdade, se entregar, a sua vida muda, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você se torna uma pessoa mais forte. Você se torna uma pessoa cujo pensamento é de alguém que é capaz de vencer e superar todas as dificuldades. Por isso, hoje, você terá a oportunidade de usar a sua fé. Vamos clamar para que Deus venha colocar um ponto final nessa situação de vergonha que você está vivendo. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder e especialmente às 19h30. E nós estamos vivendo a Fogueira Santa no Templo de Salomão e você também terá a oportunidade de se lançar e agir a sua fé e alcançar também a realização do sonho e a transformação de sua vida.
Para mais informações, busque hoje a Universal e você saberá como você também poderá se lançar e participar dessa campanha de fé. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe a sua vida e até logo mais na reunião da Prosperidade com Deus. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.